que acabou provocando a subida dos juros aqui no Brasil. A gente já está bem adiantado nesse processo. E no mundo ele está começando ainda. Né? Começou de maneira mais tímida, mas as expectativas já mexem com o preço dos ativos. Obrigado. E até hoje há muita discussão sobre o que é inflação. Várias escolas econômicas costumam chamar a inflação de coisas diferentes. Alguns apontam a inflação é a subida dos preços. Para os austríacos é só consequência. E você é mestre em economia pela escola austríaca, Ulrich. Você acha que as criptomoedas ensinaram o mundo o que é inflação? Porque a gente acabou de ver que Luna passou a não valer nada porque inflacionaram demais a moeda. Então, para quem acompanha o mundo cripto, fica óbvio. Mas para o mundo das moedas fiduciárias, o pessoal não enxerga como tão óbvio assim. Você acha que a definição de inflação está mais clara agora? Eu acho que o debate sobre as causas da inflação, sem dúvida que ele voltou em cena, não tenho a menor dúvida disso, e não apenas com relação ao Bitcoin e às criptomoedas, mas também com o mercado em geral agora, das moedas fiduciárias, porque o mundo desenvolvido está com a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Então, qual é a causa dessa inflação? Isso é importante se perguntar. Mas ainda seguimos nos debates, e ontem mesmo eu estava assistindo, anteontem, o presidente do Banco da Inglaterra dizendo que a inflação é uma questão de choque energético. Tem um componente energético, não tem dúvida, mas não é o único. E a inflação mundial que a gente está vivendo hoje, ela começa com o choque monetário dos Estados Unidos, da Europa, mas principalmente do dólar, que foi aquela impressão de trilhões de dólares em meses. Um negócio surreal, né? Dobrou a base monetária em 2 anos. E M2 também, enfim. Mas sim que eu acho que as criptos ajudaram a trazer esse debate de volta à cena, e que é importante, porque se a gente não entende quem é o real culpado pela inflação, como é que a gente vai combater? Como o Roberto Campos dizia, né? Se a gente entende que a inflação é aumento de preços, o culpado é o empresário, é ele que está remarcando o preço lá na ponta. Mas se a gente entende que inflação é expansão monetária, aí o culpado é o governo. Então, mas o Biden deu a solução, só que Total. o Fernando não aceita. A solução do Biden era aumentar os impostos. Brilhante, Aí né? o Fernando não aceita. Mas eu estou em boa companhia, porque nem Jeff Bezos aceitou essa. Né? Ele foi lá isso é. retweetar, retweetou... Eu vi que ele tava putíssimo, Tá, né? claro. Esse é o problema da inflação, de não entender a real causa da inflação e usá-la politicamente faz com que os governos adotem as medidas mais estapafúrdias e agravem os problemas gerados pela inflação que foi gerada por eles mesmos. Então, é o ciclo do intervencionismo. Né? Não, se a gente for ver na hora que você aumenta impostos para os empresários, que são responsáveis por aumentar a oferta das coisas, você atrapalha o aumento da oferta, que poderia ser algo que seguraria a inflação. Porque já que você oferta mais bens, a competição faz o preço deles acabar caindo. Só que enquanto você falava isso, eu me lembrei de um discurso que eu vi do Alberto Fernandes, presidente da Argentina. E ele falando sobre o problema da inflação. Ele falou várias coisas de inflação lá já, falou que era um problema de empatia, das pessoas estarem subindo os preços. E num certo momento ele disse o seguinte, ele falou, os preços estão aumentando e a gente dá mais dinheiro para as pessoas e o preço continua aumentando. Desse jeito não dá, entendeu? Então deu para ver na cara dele que, eu não sei se ele conseguiu ser tão bom ator a ponto de não entender a causa da inflação ou se ele realmente não entende que o aumento da oferta monetária acaba provocando um aumento de preço no final das contas. Eu acho que ele realmente não entende, porque eu vejo que tem economistas que até hoje não entendem. Tem um filósofo do kirchnerismo, que é o Ricardo Frost, se não me engano é o nome dele, que dizia que a inflação é resultado da felicidade, que na alegria da população eles estão dispostos a pagar mais pelas coisas. Ah, claro. Isso que o Bruno falou de não entender, cara, eu também às vezes fico pensando, cara, não é possível que o cara, tipo o Biden, né? Mas então, explica aí rapidinho de uma maneira simples, porque o Bruno falou aqui, né, que aumento da oferta monetária acaba ocasionando a inflação. Mas tem um outro jeito de explicar? Tem. Assim? Tem. Um jeito muito fácil usando essas 2 pizzas aqui. Fechado. Boa. Essas 2 pizzas custam, cada pizza, R$10. Beleza? Cada pizza, R$10. Bons tempos onde era assim, né? Provavelmente elas custam custam um pouco mais, né? Então, mas nós temos só essas 2 pizzas aqui. O Bruno tem R$10 para comprar essas pizzas. A gente não tem R$10 para comprar essa pizza. Ele vai lá e compra uma pizza, sobra outra na loja. A economia está funcionando. Aí, de repente, chega o presidente e fala o seguinte, eu vou distribuir dinheiro. Eu vou distribuir dinheiro para Malu, Felipe, Fernando e Charles. Quando ele der R$20 para cada um de nós, a gente pode comprar pizza. Então, o Bruno podia, agora todo mundo pode, certo? Quando a gente for comprar pizza, a gente vai comprar pizza, a pizza acabou.
Né? Então você já gera um problema que acabam os produtos. A próxima pizza o cara vai colocar mais caro ainda. A gente vai começar a comprar tudo. Tudo sobe de preço numa hora dessas. Porque então, tem mais oferta, tem mais dinheiro, demanda, aí tem o cara... mais dinheiro, os produtos acabam. E aí você tem, por exemplo, essa guerra na... Eu também concordo que não foi a guerra que gerou a inflação. A guerra piorou. Cara, eu acho que os impactos nem chegaram ainda totalmente. Por quê? Porque o Putin vendia gás para a Europa num valor, multiplicou por 3. Aí o que acontece? O cara lá na Alemanha, ele vai usar muito mais do dinheiro dele para pagar o gás. Vai faltar dinheiro para outras coisas. E, cara, isso tudo causa uma bagunça nos preços. Não necessariamente os produtos acabam, ou não necessariamente alguns produtos ficam mais caros de repente. O problema da Argentina, por exemplo, ele é uma cópia da Venezuela. E aí, e agora já admitem isso, porque até pouco tempo atrás era um exagero. Hoje em dia já teve matéria saindo falando, não, tá certo. A Venezuela, ela foi ser... Vai ficar não, mas espera. Ela foi... Eu vou queimar a largada aqui. Pra, se alguém eu fica com vergonha... Eu não posso comer porque eu tô no desafio comida de verdade. Então não, mas é de verdade. Semana... Mas trigo é milenar. Trigo é verdade. Não é verdade, amor. Então, mas só para acabar esse lance da Venezuela, olha que louco. A Venezuela tinha dinheiro de petróleo, os preços começaram a subir, por causa de alguns erros, inflação, e o governo foi tirando, expropriando as empresas. Então ele olhava lá uma empresa de fralda, falava, pô, esse cara está cobrando muito na fralda. É um problema do empresário. Vamos pegar essa empresa para o governo e vamos cuidar dela de forma a que o preço não fique um absurdo. Aí dava para um general cuidar. O que acontecia? Como ele vendia um preço abaixo do custo, aquela empresa quebrava. As empresas foram quebrando. Então, hoje a Venezuela, ela perdeu 90% das indústrias nos últimos anos. Aí o que acontece? Como ela perdeu 90% das indústrias, não tem produtos. Como não tem produtos, tudo que tem é muito caro. Então, essa é uma forma também de inflação, né? Quando você destrói a tua parte produtiva do país. É o que a Argentina está fazendo. Então, quando você vira e fala o seguinte, olha, quem tem gado no pasto vai ter que vender a X reais a arroba. O cara que tem o gado no pasto fala, não, beleza, eu vou matar esse aqui e não vou colocar um próximo. E aí os preços sobem muito mais. Por que sobem muito mais? Você acabou com a oferta. Então... Não, perfeito. Assim, uma forma que eu costumo responder para os economistas também inflação é simplesmente a lei de oferta e demanda aplicada ao dinheiro. Inclusive, só um adendo, quando você falou que o cara tatuou Luna no braço, eu sempre brinco que quer tatuar alguma coisa, é curva de oferta e demanda. Isso é que é eterno. Exatamente. Cripto é muito moderno. Então, a pergunta para os economistas é, por que a lei de oferta e demanda não se aplica ao dinheiro? Porque se imprimir dinheiro não gera depreciação da moeda, então que lei é essa que rege a moeda, e é unicamente exclusiva ao âmbito monetário? Essa é a questão. Mas é importante notar que a inflação, ou a perda de poder de compra da moeda, costuma ser dois fenômenos ao mesmo tempo. É a demanda caindo, a demanda pela moeda, e o aumento da quantidade dela também. E dependendo da intensidade desse movimento é que a gente vê a hiperinflação. Por isso que esse episódio agora da Luna, ele é tão ilustrativo para o fenômeno inflacionário, porque a gente vê as duas coisas acontecendo. A demanda colapsando e eles imprimindo sem parar. Que é o que acontecia no Brasil na década de 80, né? Ninguém mais queria ter cruzeiro, o cruzeiro real, então era menos demanda, o cara pegava a moeda e queria trocar na hora por alguma coisa, e o governo aumentando o tempo todo a oferta. E esse é um ponto interessante até, né? Para deixar um pouco mais claro o que eu tinha falado, aumento de oferta monetária causa inflação, desde que o dinheiro, como o Charles exemplificou, ele começa a circular pela economia. Se o governo vai e cria trilhões e deixa trancado numa sala, ele aumentou a oferta monetária e não está circulando no final das contas. Mas quando começa a circular, aquilo vai aos poucos, né, automático, afetando a estrutura de preços. Eu dei o exemplo da pizza, então inicialmente a pizza começa a subir de preço. Se o governo ele injetar o dinheiro nessa área, esse pessoal é beneficiado primeiro. É igual, por exemplo, quando o governo vai fazer uma obra pública e ele cria recursos para isso. Ele dá na mão do empreiteiro, esse cara ganhou mais dinheiro, o pessoal que trabalha com ele ganha mais dinheiro, né? As pessoas que têm um primeiro contato estão ganhando mais dinheiro e quem é prejudicado é o cara que recebe dinheiro por último, depois que todos os preços eles começaram a aumentar. É isso que vai acontecer. Cantilhão.